Olá pessoal, mais uma vez aqui respondendo as perguntas que eu trago lá do Instagram, @opiarabosque. Essa segunda-feira foram 94 perguntas, muito obrigado pela participação. Eu vou trazer algumas aqui. Uma primeira delas fala sobre qual seria o destino de Raimundo Colombo, se seria, por exemplo, o ex-governador poderia disputar a prefeitura de Lages ano que vem. Bom, eu acho completamente improvável esse cenário. Raimundo Colombo foi prefeito de Lages 3 vezes, ele foi governador eleito e reeleito nos mandatos que antecederam Carlos Moisés. Colombo tem um desafio que é o resgate do próprio legado. Ele não saiu da eleição forte, ele foi eleito 2 vezes em primeiro turno, a bordo de alianças importantes, e na candidatura para o Senado ele ficou em 4º lugar, foi um resultado muito frágil para quem foi eleito governador como ele foi, para quem ficou 8 anos à frente do Estado, 7 anos à frente do Estado. Ele seria a construção dele nesse momento é a reconstrução do legado. Como ele vai fazer isso, certamente não passa pela Prefeitura de Lages. Pergunto aqui sobre esses rumores de que o filho do presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, que hoje é vereador no Rio de Janeiro, poderia vir para Santa Catarina, que é um rumor que surgiu na imprensa na última semana. Bom, uma coisa que a gente tem aprendido sobre Carlos Bolsonaro é que ele é imprevisível. Se vier em Santa Catarina, ele vem para Santa Catarina para abandonar a política ou para assumir o PSL local. Isso é uma questão que a gente vai descobrir se acontecer. Eu acho que ainda é muito cedo para falar disso. A gente sabe que o Carlos Bolsonaro ele vem a Santa Catarina muito para questões de lazer, ele frequenta o clube de tiro aqui em São José, ele gosta de atividades esportivas, então, mas eu acho muito cedo para fazer esse tipo de projeção. Perguntam o que eu acho do partido virtual que estaria se estabelecendo, tentando se estabelecer. Olha, eu nunca ouvi falar do partido virtual, mas sinceramente eu gostaria muito de partidos reais, a gente ainda não tem muitos. Perguntam sobre o cenário de Florianópolis. Bom, a gente certamente terá o prefeito Jean Loureiro, candidato à reeleição, a gente não sabe se pelo MDB ou por outro partido, que ele está ensaiando uma mudança de sigla. A gente deve ter o vereador Pedrão, do PP, vereador mais votado da história de Santa Catarina na última eleição, 11 mil votos, ele é um nome natural, está construindo alguma coisa, tem dificuldades no PP com a família Amin, talvez conversa do PSL ao PDT, entre outros partidos, ele está numa busca desse espaço partidário, qual seria o mais interessante para ele no momento. A gente tem também, nunca pode descartar a presença de alguém, de Ângela Amin ou de João Amin, deputada federal, deputada estadual nessa eleição. Ângela Amin perdeu a última eleição por cerca de 1.000 votos, já foi prefeita de Florianópolis também, é um nome natural, tem a própria ascensão do filho João. A gente tem o governador Carlos Moisés, que gostaria que o comandante Araújo Gomes da Polícia Militar encarasse a missão de disputar a prefeitura de Florianópolis pelo PSL, essa construção está sendo feita. A gente pode ter também Bruno Souza, deputado estadual, que está em litígio com o PSB, mas que viria com uma postura de renovação, liberal. A gente deve ter um nome do Novo, que pode ser inclusive o próprio Bruno. E a gente tem as esquerdas que devem se reunir, estão tentando construir uma frente para saírem juntas, juntar PSOL, juntar PT, juntar PCdoB, PDT. Essas conversas estão em andamento. O PSOL tem um nome, que é o professor Elson Pereira, foi 3º colocado na última eleição, ficou em 4º na de 2012, parece que tem alguma resistência sobre disputar pela 3ª vez, mas é o nome mais forte no partido. Não existem outras opções ainda colocadas, se fala muito mais na unidade, o nome do Elson surge bem. O PDT tem o vereador Lela, que poderia compor ou poderia também ser candidato a prefeito, já que há uma determinação do PDT de ter candidatos nas majoritárias das capitais. O cenário basicamente é esse, mas é sempre algum espaço para surpresa também. Perguntam aqui quem tem mais votos em Florianópolis, se é o Dário, se é o Amin, se é o Jean, se é o Jorginho Melo. Olha, os maiores eleitores individuais, as grandes lideranças políticas da cidade ainda são Espiridião Amin e Dário Berger, mas ambas têm menos votos do que acham que têm. A gente pode ver quando ambos se elegeram senadores. Quando o Dário se elegeu senador em 2014 contra Paulinho Bornhausen, a diferença de votos a favor dele em Florianópolis foi mínima. Ele ficou praticamente empatado com Paulo Bornhausen, na faixa dos 35% dos votos. O Espiridião Amin, quando foi eleito senador ano passado aqui em Florianópolis, ele ficou em 2º, ele ficou atrás do Lucas Esmeraldino, que estava a bordo da onda 17, e não teve uma grande vantagem por ser de Florianópolis. Eu digo assim, se ambos dependessem de Florianópolis para se elegerem senadores, eles teriam ficado pelo caminho. Isso é uma coisa que eles vão ter que levar para a base. Perguntam aqui o que eu acho do ex-governador Luiz Henrique da Silveira, morto em 2015.
Bom, Luiz Henrique é um ícone da política catarinense, ele está na história, ele é o político catarinense mais importante desde Nereu Ramos, ele conseguiu construir vitórias improváveis, ele foi marcado por uma capacidade de articulação política, de vislumbrar cenários, de antecipar cenários, uma coisa que entrou para a história do Estado, uma era, ele capitaneou uma era política no Estado, isso não é pouco. Luiz Henrique ele conseguiu harmonizar antagonistas, ele conseguiu juntar divergentes numa mesma aliança, uma aliança que divergia internamente, mas que ele conseguia controlar. Ele isolou Espiridião Amin, mas governou com todos os aliados de Amin. Isso é um feito impressionante. Essa marca política, um dos políticos mais talentosos que Santa Catarina já teve. Existe uma questão que é a questão do legado. Luiz Henrique conseguiu harmonizar o Estado por mais de uma década em torno dele, mas que marca que Luiz Henrique deixou como governador do Estado? A descentralização está sendo desfeita. Obras de infraestrutura, ele fez os acessos, ele conseguiu completar os acessos asfálticos aos municípios. É um legado importante, mas é uma marca de um governo, de um governador. Eu acho que Luiz Henrique ele deixou uma marca muito política, muito forte da harmonização política do Estado, da construção política que ele fez. Mas o legado do Luiz Henrique gestor, eu acho, considerando que ele pegou um momento de crescimento exuberante da economia, não só de Santa Catarina, mas do país, eu acho que o legado de Luiz Henrique gestor é um legado aquém do legado de Luiz Henrique político.